aprender ali os macetes da advocacia, o que é que você lida no dia a dia da advocacia, quais são as dificuldades, quais são as habilidades que você precisa desenvolver como advogado. Isso aí, de certa forma, é relevante, isso vai ajudar você a ter um atalho dentro da advocacia, né? Eu, quando comecei estagiando em repartições públicas, eu tive uma dificuldade de entender, de compreender como é que funcionava o mercado da advocacia, como é que se atendia um cliente, como é que você pensava dentro de uma petição. Como é que eu vou fazer uma petição? Como é que eu penso? Como é que eu raciocino? Então, assim, quando meu estágio no Fórum, no Tribunal de Justiça, eu fazia lá decisões, fazia esses estudos para submeter, evidentemente, ao juiz, ao desembargador, mas era uma orientação muito mais de julgador. E quando nós passamos a advogar, nós percebemos que o posicionamento do advogado frente a uma peça jurídica é um posicionamento diferente. Eu não vou apresentar uma posição de imparcialidade para depois dizer quem tem a razão. Eu, como advogado, eu já me apaixono, já antes mesmo de colocar as palavras no papel, essas palavras elas já são pensadas e colocadas dentro do papel de uma forma parcial mesmo. Então, assim, tenta-se se mostrar uma posição não de paixão cega, mas uma posição que revela um comprometimento com a situação do seu constituinte. Então, o advogado, quando ele passa a preparar uma petição, qualquer ela que seja, ele faz assim. E isso eu não tive essa oportunidade de aprender. Mas eu oriento sempre os meus estagiários. Por exemplo, quando eu vou fazer um resumo ao elaborar uma contestação, eu não digo, olha, fulano e tal disse que aconteceu isso, disse que aconteceu aquilo. Eu já uso um tempo verbal que é apropriado para quem vai defender uma determinada posição. Por exemplo, se eu tivesse a preparar uma contestação, disse, olha, fulano e tal disse que teria acontecido isso. Eu não disse que aconteceu aquilo, eu disse que teria acontecido aquilo, porque se eu for desdizer aquilo que foi afirmado na petição inicial, então eu tenho que sempre que colocar aquilo que foi apresentado pela parte adversa em dúvida. Eu não vou contrarrazoar aquilo ali, então eu vou sempre pensar como advogado, plantando já de início na minha narrativa uma dúvida para o juiz, eu vou apresentar a versão dele na minha visão, como é que vai fazer o resumo daquele pronunciamento que a parte adversa fez, para então começar a fazer a defesa do meu constituinte. E aí, assim, eu sou professor também, como o Rogério falou, hoje eu estou até licenciado, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, mas estou licenciado, porque eu estou terminando o doutoramento, e aí precisei me afastar para poder me dedicar a essa pesquisa dessa tese, que é uma tese que fala sobre a autotutela, enfim, é algo que vai estar me exigindo demais isso aí, mas eu sou professor e a gente sofre um pouco de conflito, Rogério. Por quê? Porque o professor ele passa a escrever academicamente de uma forma também menos apaixonada, né? Porque ele tem um compromisso com a ciência, ele não tem um compromisso com um determinado resultado. O resultado pode até ser o que ele espera que aconteça, mas pode ser que não se confirme esse resultado. Então, quando você está a escrever como professor, você tem uma posição a ser adotada que revela um verdadeiro compromisso com a ciência, mas com a advocacia não. A advocacia, nós utilizamos alguns termos que são termos próprios da defesa do interesse do nosso constituinte. Então, por exemplo, palavras como, olha, é óbvio que isso acontece, evidentemente, isso ocorreu. Logo, isso acontece dessa forma. E esses passos que nós damos no emprego da linguagem por parte do advogado, isso passa um pouco também sobre o estudo da linguagem, o discurso jurídico, como é que você vai montar um estudo jurídico, um discurso jurídico para poder fazer a apresentação dentro de uma peça processual. Então, a primeira dica que eu dou para o advogado, aquele que quer ser advogado, estagiário no caso, é apaixone-se pelo seu caso, porque você vai precisar acreditar na sua ação. Aqui no escritório de advocacia, por vezes o estagiário ele chega, não, mas eu não estou acreditando muito, não. Eu fiz, por que você não está acreditando muito? Não, porque se acontecer isso, o exercício da advocacia é um exercício de previsão de passos também. Então, primeiro você tem que acreditar. Se você não acredita naquilo que você está defendendo, você vai ter a dificuldade de colocar
aquilo ali para o juiz. E, por vezes, o estagiário até que tinha, de certa forma, uma dificuldade na compreensão inicial, eu venho, trago aqui a petição, corrijo tudo com ele, e vamos botar lá para ver se não vai dar certo. E quando dá certo, o estagiário diz, pô, realmente foi uma situação diferenciada, uma situação que eu pensava que não teria a possibilidade de se alcançar esse objetivo, mas alcançou. E aí, é claro que a experiência do advogado, isso vai contar muito. O advogado ele já vivenciou muitas situações parecidas, e essas situações, de certa forma, elas dão um norte para você. Eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, comigo, eu percebo que quando uma coisa vai dar certo, Rogério, eu vejo muitos sinais, sabe? As coisas muito confluindo para poder confirmar aquilo ali que eu penso. E na advocacia também, porque assim, você passa a ter essa experiência com a advocacia, que começa com o estágio na advocacia, e você parece que começa a ver aquilo que você já viu anteriormente. Sim, isso aqui eu já vi, então vai dar certo esse negócio. Então, quando chega um estagiário e tem certa dúvida se aquilo ali vai acontecer, eu chamo ele, converso, pergunto, qual é a tua dúvida? Por que é que você está pensando nisso? Você já imaginou pensar dessa forma? Primeiro ponto, então, acredite, tenha confiança naquilo que você vai defender em juízo e apaixone-se pelo seu caso. Procure entender tudo sobre aquela tese jurídica que você vai defender em juízo. Eu conheço um advogado, que é um advogado amigo meu, e um advogado assim que é muito talentoso. Ele é um advogado muito experiente, um advogado, inclusive, que não se adaptou muito às novas tecnologias da advocacia, mas eu percebo que ele é um advogado muito perspicaz, sabe? Eu consigo aprender muito com ele pela experiência que ele traz e pelos caminhos que eu vejo que ele segue, que são caminhos que mostram que para todo caso tem uma defesa. Para todo caso você consegue fazer uma defesa de uma determinada posição. E esse advogado, a coisa que ele me falou, e isso aqui eu levo muito a sério dentro disso aí, eu considero que foi um grande ensinamento, é o que? É você conhecer todos os detalhes do processo. Às vezes o processo ele tem um documento, dentro do documento tem alguma indicação, alguma informação que é importante para a defesa do seu caso. Às vezes a petição inicial faz a referência a algum julgado, e esse julgado, quando você vai investigar o inteiro teor desse julgado, muitas das vezes ele confirma o que você diz, não o que a outra parte fala. Então, essa necessidade que você tem de se apaixonar, e a partir dessa paixão que você tem pelo caso, esgotar aquele caso, para você estar, de certa forma, ali afiado, quando o juiz ou alguém perguntar alguma coisa sobre aquele processo, você já saber com convicção defender aquilo ali, também é outra dica que eu dou para o estagiário que está ali começando. Quer dizer, apaixone-se pelo seu caso, conheça o problema, conheça o seu caso, do começo ao fim, em todos os detalhes. Em tudo aquilo que vai ser juntado dentro do processo, você tem que ler, tem que compreender, tem que saber em que contexto aquilo ali é pré-empregado, em que contexto aquilo ali pode ser desconstituído. Então, como estagiário, essa orientação que o advogado dá, de saber, isso aqui é um documento que para essa situação é boa, mas para outra situação é ruim. Então, você vai colocar ou não vai colocar esse documento dentro do processo? Essa é uma avaliação que você faz quando você vai colocar algo dentro do processo, algum elemento de informação. E da mesma forma, quando você vai responder, vai peticionar em juízo, você deve avaliar tudo aquilo ali que está dentro do processo, que foi produzido pela outra parte, ou qualquer outras pessoas que participaram, direto ou indiretamente, dentro do processo. Então, aquilo ali também é imprescindível. E como um estagiário, eu diria que ele deve se ater muito a esses dois pontos, sabe? Deve ter também uma paixão dentro daquilo ali que ele quer defender em juízo. Mas a minha tarefa, depois de ter feito essas considerações rápidas, de uma forma geral, sobre como um advogado, no caso, quem está se preparando para ser advogado, como um estagiário, ele deve se portar dentro de um estágio, dentro do escritório de advocacia, mas minha tarefa foi falar sobre o estágio na área civil, não é isso, Rogério? Estágio na área civil dentro do escritório de advocacia. Isso mesmo, E a professor, na área civil. área civil, aqui no escritório a gente tem uma delimitação da área civil como não sendo aquilo que é penal, tributário, trabalhista, família e previdenciária. Aqui no escritório, o que não é isso, é civil. Então, teria ali uma competência residual dentro do escritório.
Assim, mais ou menos como acontece também nos órgãos jurisdicionais, né? Tudo que não cabe nos órgãos especiais está ali dentro da competência civil. Então, é a competência realmente mais ampla, é a equipe dentro do escritório que tem mais atribuições por amplitude que se tem de matérias que são colocadas a enfrentamento no dia a dia. Mas, evidentemente, que nós trabalhamos com algumas petições, essas petições elas passam a ter uma repetição porque fazem parte do próprio procedimento. Então, eu não posso falar um processo sem petição inicial, sem resposta, sem recursos, pelo menos aqueles recursos que são mais comuns no dia a dia da advocacia. Então, esses recursos acabam sendo repetitivos. E também alguns atos que, embora não sejam atos escritos, eles são atos que são muito praticados pelo advogado, como, por exemplo, as audiências, sobretudo as audiências de instrução e julgamento, e as sustentações orais, que também são relevantíssimas para alcançar o convencimento do julgador perante um órgão recursal, ou pelo menos um órgão colegiado, né? E você precisaria fazer uma sustentação oral. E aí, se vocês me perguntassem o que é que você acha interessante dentro de um estágio no escritório de advocacia da área civil, quais são os cuidados que você deve ter quando você está praticando atos escritos e qual é o cuidado que você deve ter quando você está praticando atos orais. Então, além dessas considerações amplas que eu falei de início, que são considerações que têm aplicação tanto para os atos escritos quanto para os atos orais, eu diria em relação aos atos escritos, primeiro, isso pode parecer, num primeiro momento, Rogério, que seria um pouco de capricho meu de dizer isso, mas eu já fiz essa experiência e já também estudei um pouco sobre linguagem. E quando nós trabalhamos um pouco voltado na linguagem, e acho que a gente tem de mais importante na advocacia, a capacidade de saber se comunicar, a gente percebe que você deve ter uma preocupação intensa com a sua organização, a organização do seu pensamento, a começar pela formatação de uma petição. Então, por exemplo, aqui no escritório de advocacia, em que eu trabalho, que eu sou sócio aqui, que desde o ano 2000, ou seja, há 20 anos eu sou sócio do escritório de advocacia, aqui há umas formatações padrões de petição. Então, segue uma padronagem de espaçamento, de recursos, de letras, de fontes a serem utilizadas, de tamanho de fonte, como é que você vai fazer uma citação. Então, tudo aqui é padronizado. Quando você vê uma petição do escritório de advocacia, daqui, você já sabe que é aqui do escritório de advocacia. E isso permite o julgador, ou aquele que está a apreciar o seu ato escrito, a compreender que há, por parte do escritório, uma preocupação até com a formatação. Ou seja, muita gente vai dizer aí que o mais relevante é o conteúdo, não é nem tanto a forma. Mas quando você se preocupa com a forma, já é um pressuposto de que há uma preocupação também com o conteúdo. Então, você tem uma petição organizada, uma petição com uma formatação bem feita, uma petição também com um português bem empregado, o uso do vernáculo bem empregado. E isso já mostra também que há uma preocupação do escritório de advocacia com a qualidade do trabalho que é desempenhado. E, além disso, também, Rogério, eu queria dizer que essa preocupação que nós temos de estabelecer rotinas, de saber como é que se faz uma formatação, como é que se faz uma construção de uma argumentação dentro de uma petição aqui no escritório de advocacia, isso permite que o padrão de qualidade que nós adotemos é um padrão que pode ser eu fazendo, pode ser outra pessoa aqui do escritório fazendo, mas você sabe que tem um padrão de qualidade mínimo. Então, esse padrão de qualidade mínimo ele vai ser observado pelo escritório de advocacia, porque é um escritório que está preocupado desde a formatação até as discussões jurídicas mais relevantes, que eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas, enfim, essa preocupação inicial com a formatação, de apresentação, é uma preocupação que o advogado ele deve ter e o estagiário, desde o início, ele deve saber como é que deve se portar na elaboração da petição inicial ou de uma petição qualquer. Eu mesmo, assim, eu detesto quando o cara vem com uma petição que tem letras diferentes, recursos diferentes, espaçamentos diferentes. Então, é algo que depois esse cara não tem cuidado nem com a forma. Já dá até uma antipatia de você ler o conteúdo da petição, porque você
percebe que o cara não foi cuidadoso. Então, é algo que traz, de certa forma, não vou dizer um preconceito, porque já é um conceito formado a partir de uma percepção inicial. Então, ele viu ali uma petição mal formatada, ele já tem um preconceito de observar aquilo ali. Então, é algo que o julgador ele vai levar em consideração isso, e eu posso dizer, como eu disse logo no início da minha apresentação aqui, porque eu também estagiei, também fui assessor perante o Poder Judiciário, e percebi isso aí também, sabe? Quando eu ia analisar, eu tinha essa percepção, e fora que eu estudei também sobre linguagem, eu já percebi que isso aí também é algo que deve ser considerado na elaboração de uma petição. Então, dentro da petição que você vai formalizar, você deve ter uma preocupação com essa organização. Também não sei se vocês já perceberam, mas eu não vou dizer que é um toque não, viu, Rogério? Mas é uma preocupação que eu tenho na apresentação das minhas ideias. Se você pegar uma petição escrita por mim, você vai ver assim que 90% dos parágrafos eles têm o mesmo tamanho. 4 linhas ou 5 linhas, enfim. Se eu adotar um padrão, esse padrão vai estar lá sempre repetido. Entendi o quê? Que a quantidade de informação dentro de um parágrafo não deve ser tão grande. Não posso estar fazendo um parágrafo de 20 linhas. As informações se perdem ali dentro. E quando eu consigo fazer as transmissões de ideias bem concatenadas, elas acabam tendo uma mesma dimensão, esses parágrafos. Então, você vai observar lá que essas dimensões de parágrafos acabam trazendo cada uma ideia, um parágrafo, cada um traz ideia. E eu não fico repetindo também as ideias, não, sabe? A não ser que seja assim, uma ideia muito importante, que exija uma preocupação maior, uma preocupação de uma fixação mais intensa por parte do jogador quanto àquela ideia. Mas cada parágrafo meu é um parágrafo que traz uma ideia. Eu não fico repetindo aquela ideia, não. Eu acho que o advogado ele não deve ser repetitivo. E você deve aprender isso aí desde o estágio do escritório de advocacia. Cada palavra é preciosa, cada palavra deve ser bem colocada. E essa colocação da palavra, ela deve ter esse compromisso também, de não cansar o jogador. O jogador ele já tem muita coisa para ler, ele não vai parar para ler um tratado numa petição inicial, não. Não adianta você querer ensinar ao juiz o que é um dano moral. O dano moral é aquele que alcança a psique, a honra, não sei o quê. Não, o juiz não vai ler isso aí, não. Se for fazer uma petição simples, não tenta ensinar o juiz, não, porque o juiz já sabe daquilo ali, o juiz ele vai ter até uma certa empatia, vai ter dificuldade de ler, às vezes até informações que são importantes, mas que passam dentro de algo que você quis transmitir para o juiz, que o juiz não tem mais necessidade de ler. Então, petições que envolvem discussões já consolidadas pela jurisprudência, são petições que você não pode estar se atendo muito a falar sobre temas que já está resolvido na jurisprudência, que o tribunal já não tem nenhuma divergência a respeito. As discussões maiores são quanto a temas novos. Aí sim, você precisa montar uma ideia baseada em premissas. Essas premissas, como não tem julgamentos prévios que tratam a respeito daquela questão jurídica, você vai precisar muitas vezes fazer a utilização da analogia como exemplo, vai precisar fazer uma interpretação hermenêutica com um argumentativo mais intenso para poder convencer o juiz da sua tese. Então, você acaba um pouco se alongando mais, mas são questões que são inéditas, questões muitas vezes relacionadas aqui a ações coletivas, a ações de direitos que não são tão comuns de discussão perante o Poder Judiciário. Então, isso aí acaba deixando a petição um pouco mais larga. Mas, se não for uma discussão difícil, por exemplo, aqui, vamos falar aqui de cobrança, dano moral, dano material, reconhecimento de paternidade, alimentos, divórcio. Isso aí são petições para você fazer em 4 aulas no máximo. Isso aí é suficiente para você poder mostrar qual foi o seu caso e o que é que justifica a providência jurisdicional que você pede na sua petição inicial. Então, a outra dica que eu dou quanto à elaboração de petições iniciais cíveis é que você tenha preocupação com a forma, com a apresentação das ideias, busque não repetir informações, não apresentar palavras inúteis. O jogador precisa compreender que cada palavra que você coloca ali na petição são palavras que têm uma compreensão que necessita da leitura dele. Então, ele não vai se perder, ele vai se perder se pular, porque cada palavra ali é uma palavra importante dentro da petição que você formula. E outra dica que eu dou também, quanto a essas petições, é que você busque sempre observar
o padrão que é estabelecido, já que a gente está falando aqui de estágio na área civil, pelo Código de Processo Civil ou pela legislação que trata do procedimento daquela ação que você vai tratar, ou do recurso que você vai interpor perante o órgão jurisdicional. Então, petição inicial, você vai ter que chegar ali no artigo 319, 320 do Código de Processo Civil, verificar quais são aqueles requisitos que são estabelecidos pelo Código de Processo Civil ou pela legislação específica, como, por exemplo, vamos fazer aqui uma ação de despejo. A lei do inquilinato tem disposições específicas quanto à petição inicial da ação de despejo. A lei do mandado de segurança, eu vou impetrar o mandado de segurança. A lei do mandado de segurança tem disposições especiais quanto à petição inicial do mandado de segurança. Mas sempre é você tentar o quê? Observar aqueles requisitos que são trazidos pela legislação para a elaboração daquela petição que você vai construir. Eu diria assim, que ao passo em que o estágio na área civil é um estágio que tem uma amplitude maior de matérias, maior de petições possíveis de serem apresentadas por parte do advogado, é também um pouco mais fácil, porque sempre nós temos um procedimento previsto ali, de uma forma muito bem delineada pelo Código de Processo Civil, ou por uma legislação específica. Então, isso aí dá, de certa forma, um conforto, uma segurança para quem está começando como estagiário a fazer uma petição. Então, quando eu peço, por exemplo, eu faço aqui uma contestação, ele vai chegar no Código de Processo Civil, vai pegar o artigo ali 335, Código de Processo Civil, vai ver o que é que precisa, vai ver se aquela matéria específica tem um procedimento especial ou não. Por exemplo, ação de uso capião. Ação de uso capião tem alguns requisitos específicos, então vamos nela. Vamos pegar esses requisitos específicos aqui e fazer a inclusão dentro de uma petição que eu vou elaborar. Então, ter essa preocupação com a atendibilidade desses requisitos que são estabelecidos pela legislação processual também, é algo que enriquece o estagiário, a atividade do estagiário, dentro do escritório da advocacia. E a última dica que eu dou quanto à elaboração de petições é que você seja estratégico na montagem de uma petição, sabe? Que você sempre pense no passo que o seu adversário ele pode dar. Porque eu não posso aqui estar pensando que eu vou preparar uma ação, que é uma ação bonita, e imaginar que a outra parte não vai apresentar nenhuma resistência. Isso aí, dentro da advocacia, é até um desprestígio para a outra parte. Achar que a outra parte não vai ter a possibilidade de se defender. Eu costumo dizer, eu tenho até uma sócia aqui, que ela me repete muito isso aqui também comigo, que é a Larissa, ela sempre diz, olha, sempre tem defesa possível. Não existe um caso que não tenha defesa possível. Sempre tem uma defesa possível. Evidentemente, ela pode ser mais consistente ou menos consistente, mas sempre tem defesa possível. Então, se eu pegar um caso aqui, eu vou arranjar uma defesa para esse caso aqui. Pode ser que eu não ganhe. Evidentemente, o advogado está submetido a essas questões de poder ganhar ou não ganhar. Mas você desempenhar bem o seu trabalho com esse compromisso de ter uma defesa possível, sempre raciocinando de uma forma estratégica, esse é o dever que o advogado tem. Então, quem já leu aqui o dever do advogado, Elie Barbosa, lá ele diz, olha, pode ser que você não ganhe o caso, mas a atuação do advogado é uma atuação que legitima o resultado. Mas eu não gosto de perder também não, sabe? Eu gosto de entrar para ganhar. Se eu entrar, eu gosto de entrar para ganhar. E por isso que eu me esforço, pensando sempre estrategicamente. Olha, se eu disser isso aqui, o que é que acontece? A outra parte pode pensar isso. Se eu disser essa palavra, ela pode ser mal compreendida pelo juiz? Pode ser mal compreendida pelo juiz. Então, eu vou substituir essa palavra, não vou trazer essa informação, porque essa informação pode ser informação que pese contra mim. Então, eu, por exemplo, estava fazendo essa semana uma ação que discutia um contrato de franchise. E o cara queria trazer um e-mail que ele tinha feito, uma comunicação, que era uma comunicação até importante, mas é uma comunicação que depois da parte importante ele se perdeu falando algumas coisas que não eram interessantes, sabe? Eu disse, rapaz, se a gente colocar esse elemento dentro do processo, é um elemento que, assim, que lhe beneficia nesse aspecto, mas nesse outro aspecto lhe prejudica. Então vamos fazer uma avaliação aqui, vamos pensar estrategicamente. Isso aqui é bom ou é ruim? Então, no resultado, o que lhe é bom? Você consegue provar de outra forma? Consigo. Então, vamos dispensar esse documento, porque ele traz outra informação, que é a informação que não pode ser tão proveitosa para você. Acaba sendo âmbito de defesa da outra parte. Então, não vamos colocar esse documento. Eu vou abrir mão desse documento, eu vou deixar ele até aqui guardado, porque se um dia eu precisasse, surgir a discussão,
eu sei qual o conteúdo dele, o que é que eu vou precisar argumentar quanto a ele, mas pensar de forma estratégica, como advogado, e aí vocês que estão se preparando como estagiários para a área civil, um compromisso que o advogado deve ter, sabe? Ele não deve abrir mão dessa atuação estratégica dele. Quem já estudou um pouco sobre teoria dos jogos, de John Nash, quem não viu teoria dos jogos, quem não leu teoria dos jogos de John Nash, já deve ter assistido aquele filme Uma Mente Brilhante. Não sei se vocês lembram, mas é um filme que tem até uma certa idade. Eu assisti no cinema, tenho certeza que o Rogério também assistiu no cinema, até mais vocês são mais novos, talvez fossem muito crianças, mas busquem assistir a esse filme, Uma Mente Brilhante, que fala sobre a história do John Nash, que foi aquele que concebeu a teoria dos jogos. E aí ele fala sobre essa questão de sempre agir de forma estratégica, sabe? Sempre você tentando prever o resultado diante de um cenário de possibilidade maior ou menor daquilo que a outra parte ela pode praticar, né? Então, trazendo isso para a advocacia. Então, tenta sempre também, como estagiário da área civil, agir estrategicamente, pensando como é que a outra parte ela pode se comportar dentro de um processo judicial. Não só um processo judicial também, porque assim, a gente fala muitas vezes de processo, mas o advogado, se ele ficar distrito somente a processo, muitas vezes ele vai ter demora para soluções de questões que lhe são confiadas, quando ele pode resolver muitas das vezes o problema que lhe foi apresentado, sem precisar de um processo judicial. Como eu disse a vocês, eu estou estudando, fazendo uma pesquisa sobre autotutela. Eu tenho certeza aqui que 100% de vocês já estudaram sobre a autotutela. A impressão que tem é a impressão que a autotutela seja algo ruim. E as pessoas dizem, a autotela é imposição da vontade de uma pessoa contra outra, isso favorece o forte. Mas se você for observar, a autotutela está no nosso dia a dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Isabela Sodré, que está acompanhando atentamente, eu estou vendo aqui que ela está prestando atenção nesse webinar. Mas eu tenho certeza, Isabela, que você já fez uma compra no iFood ou andou de Uber. E o que é que acontece se você não quiser pagar? Vai ser debitado no seu cartão de crédito. Então, aquilo ali é uma autotutela. E vai dizer que o Estado não permite a autotutela é permitida sim. A concepção que nós temos é que a autotutela está relacionada à violência. Mas a única hipótese de violência de autotutela que se permite é o desforço imediato da defesa da posse. Todos os demais são hipóteses da tutela que você exerce, mas sem violência. Mas eu passei a perceber muito isso aí pela necessidade que você tem de resolver uma questão sem precisar de um processo judicial. E isso assim, aflorou muito para mim quando um proprietário de uma construtora, que é cliente meu, ele chegou aqui com uma preocupação grande. Essa preocupação era relacionada à venda do imóvel que ele tinha feito, um imóvel que era muito caro esse imóvel, mas que ele vendeu para uma pessoa, que essa pessoa não tinha pagado por completo as prestações pecuniárias que tinha assumido, e ele estava tendo muito prejuízo. Por quê? Porque o imóvel estava parado, ele estava com despesas de condomínio, despesas de IPTU, despesas de TCR, o cara não pagava ele não tinha dinheiro para colocar no emprego da atividade dele, e que se ele fosse rescindir esse contrato perante o Poder Judiciário, ele teria que pagar uma custa processual calculada com base no valor do imóvel. E o valor das custas processuais era maior do que o valor que o cara tinha pagado inicialmente para a aquisição do imóvel. Ele perguntou para mim o que ele fazia. Aí eu disse, olha, de uma forma a priori, eu diria que você tem que procurar o Poder Judiciário. Mas eu vou ter que pagar 80 mil de custo, ele só pagou 70 mil. Eu vou pagar mais para o Poder Judiciário para rescindir o contrato do que ele pagou para mim. Como é que vai ficar uma situação como essa? Eu disse, rapaz, eu vou estudar uma possibilidade para você aqui. Aí peguei esse caso, eu fiquei estudando estrategicamente, evidentemente, e cheguei para ele com uma solução do seguinte sentido. Só, olha, é o seguinte, o teu contrato diz que se a pessoa não pagar 3 prestações seguidas ou alguma prestação após 90 dias, ele está automaticamente rescindido esse contrato. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma notificação para ele, dizendo que o contrato está rescindido e dizendo que o valor que ele pagou está com os descontos previstos no contrato à disposição dele na construtora. E como esse apartamento ele não tinha sido entregue ainda, porque o cara não tinha pagado o valor das chaves, eu disse que se ele não respondesse também, a construtora ia colocar
o apartamento, o imóvel, na carteira de imóveis dela, para que ela pudesse negociar com outra pessoa. E esse cara, ele teve um susto, sabe? Que ele disse, mas Rinaldo, e o judiciário vai tolerar isso aí? Será que eu não vou levar uma condenação do Poder Judiciário por conta disso? Aí eu respondi a ele o seguinte, eu disse, rapaz, eu não acho que você vai levar uma condenação não, porque você avisou, você advertiu o cara, você disse que era uma cláusula contratual, você tomou todos os cuidados para poder cumprir aquilo ali que você estava obrigado. Então, o dever de boa-fé foi completamente obedecido por você. Agora, pensando estrategicamente, imagine que a outra parte vai dizer que teve a moral dela abalada porque o imóvel que tinha prometido a compra não estava mais disponível a ele. Imagine que ele entra, então, com uma ação para discutir isso aí. Você imaginando já. E nessa ação ele vai ganhar no mínimo 10 mil reais. Você prefere pagar 10 mil reais de dano moral ou você prefere pagar 80 mil reais de custas que talvez você não receba de volta? Aí ele olhou para mim e disse, não, realmente, amiga, eu pagar os 10 mil reais de dano moral, ainda que eu seja considerado como um violador boa-fé que tenha praticado um ato ilícito, que não considero isso aí, mas ainda que se considere isso, estrategicamente, é melhor você agir sem levar a demanda ao Poder Judiciário, porque demora muito. Ações como essas são ações que passam anos no Poder Judiciário e que muitas vezes a desvalorização que o imóvel experimenta, a impossibilidade que a construtora tem de poder investir aquilo ali na atividade dela, é algo que causa muito prejuízo. Então é melhor assumir esse risco de pagar 10 mil reais de um dano moral, que eu acho que não existe, do que ficar experimentando esses prejuízos. Então esse foi o conselho que eu dei. E ele chegou, depois de um certo tempo, para mim e disse, Rinaldo, aquela foi a decisão mais acertada que você já me orientou. E eu faço isso agora com todos os clientes. O cara não pagou, notifiquei, dictou o dinheiro disponível da construtora. Geralmente eles vão lá pegar, assina o registrado, pronto, está resolvido. E se não vier, eu passo para frente também. Já aconteceu isso, eu notifiquei, o cara não foi, até hoje está lá o dinheiro da construtora, o cara não foi atrás. Por certo, o cara desistiu de discutir aquilo ali. Mas foram situações que, pensando estrategicamente como advogado, é uma situação que fez com que essa análise econômica da providência que você fosse tomar, então, a análise econômica também é algo para ser estudado pelo estagiário da advocacia, estagiário civil, sobretudo, para que você possa tomar uma decisão dentro do processo. Então, pensar estrategicamente e fazer uma análise econômica do processo, isso aí é imprescindível. Hoje nós temos estudos de jurimetria que mostram quando é viável ou não você entrar com a ação a partir da análise econômica do processo. Veja que a Procuradoria da Fazenda Nacional, hoje, ela tem um valor de alçada de R$ 1 milhão para poder entrar com a execução fiscal para você. Se não for de R$ 1 milhão, ela nem vai entrar, porque é algo que dá, muitas vezes, mais custo para ela do que benefício, a considerar o percentual de êxitos de execuções fiscais, que até um dia desse era 3,5% esse percentual de êxito. Então, essa análise econômica do processo, esse pensamento estratégico, ele deve ser íncito ao advogado. O advogado ele tem que se munir de dados, tem que se munir de possibilidades, de estratégias para poder tomar algumas decisões. Então, quanto às petições escritas, essas são as considerações que eu queria fazer para vocês. Agora, quanto aos atos orais, audiência de instrução e julgamento e sustentações orais. O conselho que eu dou para o estagiário, que assim, pode ser que você diga, mas eu nunca vou fazer uma audiência de instrução e julgamento ou sustentação oral como estagiário. Pode fazer, desde que você esteja acompanhado pelo advogado, e o advogado se responsabilize por sua atuação, você pode sim fazer uma audiência e pode fazer uma sustentação oral. Eu já fiz audiência como estagiário. Na época que eu comecei aqui o escritório de advocacia, um dos meus sócios era advogado. E ele sabia que eu estudava bem os processos, e quando chegava na audiência, ele deixava eu participar como advogado, mas ele estava ali se responsabilizando pela minha participação. Então, é uma pessoa assim, que eu tenho uma grande admiração por ele confiar em mim, e assim, tem me estimulado demais a ser advogado. Hoje ele é um grande advogado, é criminalista dele, mas no início da profissão, então ajudou muito. Isso aí serviu para me agradecer demais. Então, eu precisava resolver o problema, estava lá, com o apoio dele, e eu fazia as audiências de instrução e julgamento com a supervisão dele. Então, isso é possível, assim como também é possível fazer sustentações orais. Eu já vi estagiários fazendo sustentações orais, e o advogado dizendo, não, eu estou supervisionando, ele está autorizado em falar. E o estagiário, ele fez a sustentação oral. Talvez não é algo comum, mas é algo que o estagiário ele deve aprender isso aí desde a escritura de advocacia. Porque talvez, Monique, você
não vá fazer uma sustentação oral como estagiária, mas lá na frente, quando você estiver com sua carteira do OAB, você vai precisar fazer. Então, ou você aprende ali durante o curso, o estágio, ou então você vai ter dificuldade para poder fazer isso aí depois. Então, o que, que eu digo quanto a os atos orais? Primeiro, se prepare para tudo, porque tudo pode acontecer numa audiência de instrução de julgamento, tudo pode acontecer numa sustentação oral. A gente já pode falar aqui, né, Rogério, que alguns eventos que você pensa que isso jamais poderia acontecer, aconteceu na sustentação oral, ou aconteceu na audiência de instrução de julgamento. Por isso que até uma pessoa chegou para mim e disse, por que você me orienta a fazer sustentação oral? Aí disse, orienta você a fazer isso, isso e aquilo, audiência. Ah, isso e aquilo. Eu fiz o que pode acontecer na audiência. Isso pode acontecer tudo, inclusive você ser preso na audiência, a depender do transcorrer dessa audiência. Né? Então, esteja preparado para tudo. Mas, o que é que eu digo? Que deve-se ter algumas habilidades para você poder fazer sustentações orais e audiência. E uma dessas habilidades é você saber se expressar bem oralmente. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos advogados que sabem peticionar muito bem, mas que têm uma certa dificuldade de falar. E outros que são o contrário, que sabem falar muito bem, mas que têm uma certa dificuldade em poder se expressar de forma escrita. Então, a gente consegue utilizar as habilidades nas especialidades de cada um daqueles ali, Viviane. Então, você pede assim, uma pessoa que fala bem, pronto, essa pessoa que fala bem, eu vou botar um para fazer audiência ou para fazer sustentação oral. Quem escreve bem vai ficar fazendo petição, quem tem uma facilidade de lidar com o público vai fazer atendimentos. Então, o estagiário também tem que fazer essa divisão, sabe, gente? De atividades também, sabendo o que é que ele é bom. Se você quer ser advogado, você tem que saber de tudo, mas em alguns pontos você vai ser melhor. E dentro daquilo que você é melhor, você busca se especializar mais. Então, saber falar bem é uma obrigação do advogado que se propõe a fazer uma decisão de julgamento, bem como uma sustentação oral. E um outro ponto também, porque por vezes você é colocado à prova numa audiência de julgamento na sustentação oral, é você conhecer os detalhes do processo. Então, não é só os detalhes do caso que lhe é apresentado, mas de tudo aquilo que aconteceu dentro do processo. Porque pode ser que, durante uma audiência, a parte adversa, via advogado, ela fale ali sobre um documento que está dentro do processo e que muitas vezes você não lê o documento que está dentro do processo. Então, isso é algo que pega mal para o advogado. Se o advogado não se posiciona bem da audiência, se ele não tem o domínio do processo. Então, ter esse domínio do processo é importante. Numa sustentação oral, Matheus, os desembargadores, por vezes, tiram dúvidas com o advogado. Isso aqui está dentro do processo registrado? Está dentro do processo. Você não pode chegar e dizer, eu não sei, eu preciso ver o processo. E como é que você está defendendo isso aí se você não sabe se essa informação está dentro do processo? Então, também é algo que o advogado ele precisa ter essa habilidade e, como estagiário, você precisa se preparar para isso também. Saber que você vai fazer uma audiência, saber que você vai fazer uma sustentação oral de uma forma que você conheça bem os detalhes do processo. Então, isso é fundamental para você chegar e saber fazer essa comunicação, para você poder demonstrar que tem confiança, para você mostrar que conhece o processo. E, assim, eu não sei se acontece muito com você, mas comigo, quando eu vou para uma audiência de julgamento, eu vou com o processo estudado por completo. E tem um detalhe no Código de Processo Civil, Samara, que lá diz o seguinte, que terminada a audiência, você vai fazer as razões finais, que preferencialmente serão orais. Só não serão orais se o fato for muito complexo, a questão for muito complexa, né? Então o juiz ele pode até substituir as razões finais por memoriais, que seriam as razões finais escritas, né? Mas as razões finais orais, ele exige de você o conhecimento do caso, uma atenção na audiência ímpar, nessa percepção daquilo que você pôde extrair dos elementos probatórios que foram produzidos na audiência de julgamento. Então, quando o juiz pergunta para mim, o que é que você prefere fazer estudação oral? Oral ou escrita? Geralmente eu espero o colega responder, sabe, Rogério? Estou dizendo para você, mas não uso contra mim não isso aqui, viu? Geralmente eu espero o cara responder. Se o cara disser oral, eu digo, para mim tanto faz. Oral ou escrita, eu prefiro até fazer oral, de certa forma. Mas, é que no meio do trabalho depois, né?
Agora, se o cara disser escrita, aí eu já disse, sim, mas esse cara aqui está perdido. Eu digo, não, é oral. E vamos fazer oral porque é a preferência, então, no oral, você que está atento ao processo, você vai colocar no cara uma situação mais difícil, né? Então, eu estou dizendo aqui para você, mas não sai espalhando esse segredo, não. Viu? O jogo é para ser jogado dentro do processo. Evidentemente, a preocupação com o processo não é de ser um jogo, mas a gente tem que utilizar as estratégias, e essas Isso. estratégias, dentro, elas são estratégias que o advogado não pode dispensar. Então, se o cara está inseguro numa audiência, vá na insegurança dele, porque você vai tirar vantagem disso. E essa segurança você adquire quando você tem, Kaique, esse estudo de todo o processo, de todos os detalhes. E, por vezes, quando o processo ele tem uma complexidade maior, quando eu vejo que tem uma relevância, não só econômica, mas um impacto social maior, eu discuto muito com os colegas aqui do escritório, sabe? Eu chamo, rapaz, vamos estudar esse processo aqui, eu olho, rapaz, se fosse perguntado isso, se fosse perguntado aquilo. Então, eu vou para a audiência, viu, Rogério? Posso dizer para você, para ganhar, viu? A perder na audiência, eu posso até perder, mas o cara tem trabalho para ganhar. Eu costumo até pedalar, sabe, Rogério? E aí eu digo, rapaz, eu gosto muito de pedalar. O cara pode até andar na minha frente, mas eu dou trabalho, viu? Então, da mesma forma, eu faço advocacia também, sabe? Se o cara pode até ganhar de mim, que evidentemente ninguém é invencível, né? Isso. Mas eu vou para o embate, eu vou para ganhar o negócio. E aí eu me preparo demais para poder não ser surpreendido, né? Então, Rogério, eu acho que, assim, que essas são as dicas iniciais que eu estou aqui tratando, viu, Regis Felipe? Mas fiquem todos aí muito à vontade para perguntar o que for sobre a advocacia, sobre o estágio no escritório de advocacia, sobre essas questões da área civil, que eu estou aqui com o tempo disponível para poder responder a cada um de vocês e dizer que é até um prazer. Eu gosto muito de falar sobre processo, muito sobre advocacia. Então, me ajudem aí também com a participação de vocês. Eu queria falar só alguns pontos, Rinaldo, que você estava falando aí, e eu estava aqui me lembrando de vários casos que eu já tive, né? Também que eu tenho já 20 anos já de advocacia e, de fato, essas suas dicas são muito, muito valiosas. Quem fala muito se perde, quem escreve muito se perde. A gente pensa que confissão é só o que a parte fala no depoimento, mas uma petição que se fala muito também se pode ter mais chance de se ter uma confissão. Eu já vi, por exemplo, sentenças que o próprio juiz pega trechos da petição inicial e usa contra o autor. Ó, ele disse isso aqui, ó, ele disse aquilo. Então, quem fala muito se perde. Essa outra questão de fato, se apaixonar pela causa, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque nós estamos defendendo o nosso cliente. Então, a gente tem que se despir de questões ideológicas, de questões individuais e defender o nosso cliente. Né? Tem até uma piada que se conta, uma história, que tem um fundo até de verdade, que no júri, o advogado tentando salvar o réu dele não ser preso, condenado, ele disse, olha, tudo isso aqui é uma farsa. Não há morto, não foi se achada a prova do crime, não foi achada a arma, e tem mais. A suposta vítima, que supostamente tenha sido morta, está viva e vai entrar por essa sala dentro de 5 minutos. Aí todo mundo ficou olhando para a sala do júri. Aí passou-se o tempo, ele vai entrar agora, que ele esteve comigo hoje de manhã, disse que vai vir aqui no júri provar que está vivo e que tudo isso aqui é uma farsa. Aí ele vai entrar agora, e todo mundo olhou. Aí passou, aí ele disse, não, infelizmente ele não veio. Aí quando foi lá, reuniu o conselho de sentença, condenação de 7-0. Aí quando terminou o júri, o réu, antes de ser preso, olhou assim para o advogado e disse, doutor, por que foi que eu perdi? Ele disse, rapaz, foi o seguinte, na hora que eu disse que o morto ia entrar, todo mundo olhou, menos você. Quer dizer, ele mesmo não acreditava na causa dele, né? Então, isso é uma história que a gente conta,
que a gente tem que, de fato, vestir a camisa do nosso cliente, defendê-lo com todas as nossas armas jurídicas, processuais, e acreditar na causa dele. E já teve um ponto que eu já fiz audiência trabalhista, que a juíza disse assim: doutor, essa petição parece um livro. Segundo o MEC, essa petição é um livro, tem 57 páginas. Faz o seguinte, eu vou lhe dar um prazo para ser refeita essa petição, para o senhor poder fazê-la mais enxuta, fazê-la mais objetiva. E eu, assim, só olhando, verificando que eu estava vendo a audiência de um outro caso e olhando, puxa vida, esse cara fez uma petição com 57 páginas, realmente ninguém consegue ler, né? Ninguém consegue ler. E, por fim, pessoal, doutor Rinaldo falou sobre a questão do estagiário participar de atos processuais, mas é muito importante que vocês, quando estiverem no 7º período, vocês se inscrevam como estagiários na OAB. Vocês podem, já a partir do 7º período, ter carteira de estagiário, e aí sim vocês estarão habilitados para poder participar de atos processuais. Então, essas eram as minhas colocações, e agora fica aberta aí a palavra para todos aqueles que querem fazer perguntas, e inclusive tem algumas perguntas aqui no chat aqui. Quer que eu responda logo as perguntas do chat? Aí o pessoal já dá as perguntas aí, porque vou dizer uma coisa, viu, que eu sempre aprendi como estagiário, viu? Se tiver a oportunidade de falar em público, fale, viu? O pessoal hoje está muito calado, ontem teve bastante interação, o pessoal hoje está calado. Eu sempre digo o seguinte, que quando você fala, você se apresenta, sabe? Assim, a forma É verdade. que você está, o seu maior cartão de visita, sabe? Eu não disse isso não, mas assim, a carreira do advogado, sabe quando ela começa? Desde a escola. Agora. Está na escola. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei demais com os valores que meus pais passaram, e os valores que me passavam muito era educação, né? E eu dizia, olha, eu vou ser um bom aluno. E sempre pensou você vai ser um bom aluno. E assim, eu tenho muitos clientes hoje, Rogério, que são meus amigos de infância. E o cara diz, não, tem vários advogados, mas ele me procura porque ele sabe que desde a infância eu era uma pessoa que estudava, que tinha muita atenção. Então, uma coisa que eu costumo dizer é, se você tiver a oportunidade de falar em público, fale, porque isso aí já lhe apresenta as pessoas que estão ali. Viviane perguntou com relação aos jargões jurídicos. Eu não utilizo nenhum, Viviane. Não gosto não. Eu acho até muito hermética a mensagem, a linguagem. Acho que não agrega, não. A melhor petição é aquela que você termina, dá para uma sua secretária, lê aqui, você entendeu? Eu entendi. Pronto, essa é a melhor petição. Isso. E tem. Tirar essa linguagem hermética que não some nada e fica muito, vamos dizer assim, cafona, né? Fica muito cafona você usar jargão jurídico, porque você fica querendo se isolar. Não é horrível, eu não gosto não. Kaique perguntou que ainda tem muita liturgia, questão de organização, na petição. Eu também acho. Eu acho que algumas liturgias elas são desnecessárias, mas outras não. Outras liturgias elas precisam ser valorizadas. Mas nem pela questão da liturgia, essa questão da organização da petição. É mais assim, uma explicitação de uma preocupação que o advogado tem com a organização. Então, quando ele mostra que é uma pessoa preocupada com a organização, ele já mostra que é um profissional diferenciado, né? Então, não seria bem a liturgia, não, mas seria uma apresentação que o advogado faz, uma petição inicial bem escrita lá, uma petição inicial que tem um timbre, que tem um rodapé, tem os endereços, está bem formatado. Então, isso aí é importante para agregar esse valor ao profissional também. Thalissa perguntou se eu poderia falar um pouco sobre diligências externas. Eu até não tenho muita experiência, não, Thalissa, sobre diligências externas, porque as que eu fiz mais quando era estagiário, depois eu parei mais de fazer. Mas, assim, o que é que eu posso dizer com relação? Eu não acompanhava tanto o processo, não, porque essas diligências externas, eu fazia mais quando era estagiário, eu já sabia todos os processos, decorados, os números, inclusive, eu já chegava lá com todos os números decorados, viu, Rogério? Eu tenho ali uns 30, 40 processos, aí falava os números um por um, e na época era o telejudiciário, hoje está mais tranquilo que você pega pelo seu telefone, você já pega uma documentação processual. Mas o importante para mim, naquela época,
seria você compreender bem a determinação judicial e poder munir o advogado que está trabalhando com você de informações para que ele pudesse praticar o ato. Agora, como hoje o processo é eletrônico, aí, de certa forma, essas diligências externas elas ficam bem minguadas agora. Né? Se antes você precisava ir por fora, ter a cópia, hoje em dia, no máximo que você vai precisar fazer é despachar com o juiz, despachar com o servidor. E nesse momento de pandemia tem mostrado que talvez isso aí seja muito mais adstringido. Hoje é uma diligência interna, né? Você fazer a comunicação por uma videoconferência, como estamos fazendo aqui. Então, essa habilidade de você saber se comunicar de uma nova forma agora, pela videoconferência, talvez seja isso o padrão. Eu penso que deu-se um start e já se andou um bocado com relação a isso, talvez precisasse de alguns anos. Nós aí andamos muito em 5 meses, mas ainda vai existir sim essa comunicação pessoal, né, pessoa a pessoa, embora ela vai reduzir muito. Mas a dica que eu dou é essa, é você ter um padrão de conduta respeitoso, porque posso dizer aqui, viu, Rogério, que aqui todo mundo é candidato à advocacia. Claro. Profissões jurídicas são profissões que lidam muito com vaidade, sabe? Então, você como advogado, você não pode querer mostrar que sabe mais do que todo mundo, não, sabe? É verdade. Você tem que chamar os participantes do processo para que ele construa com você a resposta que você quer. Você não pode chegar, por exemplo, vai fazer uma petição inicial, eu vou esgotar, colocar todos os julgados sobre aquela matéria. Não, não faça isso não. Deixa o julgado para o juiz citar na decisão dele, porque ele vai querer fazer uma construção com aquilo ali. Não mostra ao juiz um comportamento snob, um comportamento que é irrefutável quanto a determinadas ponderações que ele faz, querer sempre replicar aquilo que o juiz fala de imediato. Então, você precisa pensar um pouco mais. Assim, que eu posso dizer que a experiência ajuda muito, mas quem é novo, ele vai ter a grande oportunidade de ter muito tempo para poder trabalhar com isso, né? Eu lembro que quando o ministro Celso de Mello, quem canta isso aí é Saulo, meu nome é aquele que... Paulo Ramos. Paulo Ramos. Ele fala que ele fez a indicação do ministro Celso de Mello, né? E quando o presidente da República, que era Sarney na época, disse, mas ele é muito jovem. Aí ele fez, então isso é excelente, né? Porque se ele é muito jovem, ele vai ter muito tempo ainda, até para crescer muito mais. E quem está estagiando tem essa vantagem aí, né? A vantagem de ser jovem e a vantagem de ter mais tempo disponível para poder fazer algumas coisas que aquele que já está na estrada há algum tempo não quer fazer. Então isso aí é algo que diferencia também, sabe? É não recusar serviço, a não ser assim, que impossibilita de fazer, mas vou dizer uma experiência própria, enfim, não estou pedindo para ninguém seguir isso não, sabe? Mas eu já estava até falando sobre isso, eu quando era estudante de Direito, eu percebi que eu renunciei a muita coisa, sabe? Eu não viajava para todas as viagens que meus amigos iam, eu não ia para todas as festas que meus amigos iam, eu tinha algumas privações de algumas questões de família, algumas questões de lazer, justamente porque eu tinha uma meta já definida. Então, eu desde cedo já defini metas. A minha meta é essa, eu preciso chegar assim aos 25 anos, assim aos 30, assim aos 35, assim aos 40. Eu sou hoje, eu vou aqui revelar a minha idade, viu? Apesar de você ter colocado uma foto de muito jovem ali, mas eu tenho 41 anos de idade. E eu cheguei nos 40 anos exatamente como eu previ que chegaria. Talvez eu tenha chegado até assim, de uma forma, sobre outros aspectos que eu não esperava, mas o aspecto profissional foi exatamente o que eu tracei. Eu cheguei, porque eu lutei para isso, sabe? Eu não medi esforços, eu trabalhei sábado, domingo, muitas vezes, feriado. Não era casado, não tinha filhos, tinha tempo disponível para fazer isso. Então, eu fui fazendo um planejamento dentro disso, até para casar, Rogério. Eu segui muita orientação da minha mãe, sabe? Minha mãe dizia, pai, não invente de casar sem ter condições de sustentar, não, porque você vai ver que a responsabilidade que pesa sobre você vai lhe possibilitar você fazer algumas coisas. Então, eu casei exatamente na idade que eu também queria casar. 31 anos de idade eu casei. Sou casado há 10 anos. Então, foi algo assim muito planejado, muito racional, sabe? Sempre assumi uma posição muito racional e uma posição também de muita disciplina, sabe? Se você perguntar para mim, não, você estuda todos os dias? Estudo todos os dias. Você perguntar o que eu estudei hoje, eu vou lhe dizer o que eu estudei hoje. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando até sobre esse assunto aí, eu estava falando sobre discurso jurídico, eu estava estudando discurso jurídico. As teorias de argumentação, os passos que você dá dentro da argumentação jurídica. Todos os dias eu estudo.
Então, eu tenho o hábito assim, de acordar muito cedo, é a hora principal que eu gosto de estudar, mas não é todo dia, porque eu também, hoje eu dedico também uma parte ao lazer, eu gosto muito de pedalar, como eu falei aqui. Então, hoje foi o dia do pedal, mas alguns dias eu acordo, como costumeiramente acordo, 5 da manhã e estudo até às 8 da manhã. E quando tem alguma outra atividade, eu estudo à noite também, mas venho para o meu escritório pela manhã, faço aqui minhas atividades, faço o escritório também à tarde, vou para casa, tenho meu tempo com minha família, tenho meu tempo com as pessoas que eu gosto, depois eu vou estudar mais um pouco também. Mas eu tenho essa rotina de estudo bem definida, porque sou advogado e sei que no dia que eu parar de estudar, eu vou ficar ultrapassado. Então, eu quero ser, entre aspas, aquele modelo que está sempre se renovando, né? Eu não quero ser um modelo ultrapassado, né? Então, é algo que você deve tomar muito cuidado. Você, como diria Winston Churchill, né? O segredo do sucesso é eterna responsabilidade. Você vai ter que ser eternamente responsável para poder alcançar aquele sucesso que você delineou para você. Você orientou a enviar notificação por AR, eu fiz notificação pelo cartório, porque essa notificação por AR, como era uma situação muito delicada, eu acho que ela tem alguns vícios, essa notificação por AR, porque você não consegue demonstrar o conteúdo. E quando você faz uma notificação por AR, pelo cartório, aí você consegue demonstrar exatamente o conteúdo da notificação que foi remetida para o destinatário. Então, tenho esse cuidado aí também de fazer essa comunicação para não dar essa margem de dúvida na interpretação por parte do juiz. Sempre tenta deixar aquilo que você fala de uma forma bem fechada para dificultar mais a contra-argumentação da outra parte. Então, se eu tivesse mandado um AR, Amanda, ele teria dito certamente que o conteúdo que foi remetido pelo AR talvez não fosse aquele da notificação que eu remeti. Exato. Então, para evitar esse tipo de discussão, eu já mandei pelo tabelionato, e o tabelionato se ocupou de fazer essa comunicação. Pessoal, vamos lá, pessoal, vamos interagir. É uma chance única que a gente está tendo aqui. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Ângelo, vamos lá. Boa noite a todos, primeiramente. Eu me chamo Ângelo. E, professor Rinaldo, a minha dúvida é quanto ao número de páginas de uma petição inicial. Primeiro, eu gostaria de relembrar que ontem uma frase que me chamou bastante atenção no que a doutora Tatiana trouxe foi a frase de que quem é prolixo fala prolixo. E eu concordo bastante. E eu me considero uma pessoa extremamente prática. Eu gosto de ser muito sucinto e direto nas coisas que eu faço, que eu escrevo. Sendo que, às vezes, eu observo que eu escrevo menos do que a maioria das pessoas quando for comparar. E a minha dúvida quanto à petição inicial existe algum número... É óbvio que não existe uma fixação, mas um número máximo ou mínimo, que é um padrão que se utiliza para as páginas da petição inicial? Assim, Ângelo Gabriel, né? Ângelo Gabriel se remete a Anjo duas vezes, né? Ângelo e Gabriel. Inclusive, você está forçado. Que é Anjo, né? Já esse visual mais moderno aí, né? E ainda tem o meu sobrenome, professor, que é Agnolete, que é Cordeirinho, né? Coisa boa, então, você está aí abençoado com toda essa nomenclatura aí, né? Mas a sua pergunta é interessante, viu, Ângelo? Porque você disse, olha, eu sou muito sucinto. Outras pessoas são mais prolixas. Assim, eu não posso dizer que há uma receita pronta para dizer qual é a quantidade de páginas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: diga o que é necessário dizer sem repetições. Se você disser, eu sou muito sucinto, talvez você pegue ser muito sucinto. Porque, assim, tem coisas que são importantes que você não pode deixar de dizer também não, sabe? E eu tinha essa tua preocupação quando estagiário também, e assim, às vezes eu percebia que deixava de dizer algumas coisas que eu deveria ter dito, sabe? Aí surgiu lá no processo e disse, mas você não disse isso aí. E o momento passado seria o momento apropriado para fazer essa colocação, sabe? Então, assim, eu sou muito sucinto, mas eu não deixo hoje de dizer aquilo que deve ser dito. Se eu precisar alongar um pouco mais, eu vou alongar. Agora, a preocupação que devo ter é que o juiz, quando lê a sua petição, ele saiba que cada palavra tem um sentido ali. Não é palavra desnecessária, não é palavra que vai servir ali apenas de uma alegoria para a sua petição inicial ficar bonita. Então, são palavras que têm uma utilidade dentro do contexto que é colocado. Então, se você perguntar, você já fez petição inicial de 2 páginas? Já, 2 páginas. Mas já fiz petição inicial de 40 também.
Então, isso varia, isso depende de uma circunstância que vai lhe levar a apresentar o problema ao juiz de uma forma mais fácil, menos explicada, de uma forma mais bem explicada, que, né, merece ali uma exploração melhor de cada um desses argumentos, sabe? Isabela, antes de você fazer a sua pergunta, eu tenho mais uma pergunta, bem rápida também. Quanto à formatação, que foi algo que o senhor trouxe, eu também gosto muito de ter um documento bem estruturado, porque eu acredito que quando a gente formata e tem algo próprio, a gente cria uma identidade visual que pode até trazer a confiança não só para o juiz que vai ler, mas também para o nosso cliente. E aí, a minha dúvida é quanto a esse tipo de formatação. O que eu posso ou não posso colocar nesse documento? Se existe alguma limitação de detalhes, digamos assim. Assim, Ângelo, eu procuro colocar como regra a ABNT. Esse é um padrão, assim. Olha, vamos usar aqui a ABNT. Letra 12, espaçamento de e-mail, quando for fazer citação, letra 10, espaçamento 4 ali. Eu sempre procuro fazer isso. Mas, assim, um cuidado que eu tenho é de não colocar fontes diferentes, não colocar tamanhos do mesmo parágrafo diferente. O cara vai sublinhar e sublinha um parágrafo todo. Então, isso não é uma técnica de linguagem a ser utilizada, não. Sabe? Você deve procurar saber como é que se faz por que você degrita uma palavra, destaca uma palavra, por que você vai fazer uma colocação dentro de um parágrafo. Agora, letra grande para destacar uma palavra dentro do parágrafo. Eu já faço a destaque dela, de estar aumentando a letra, né? Então, é até uma coisa assim, que você falou, eu esqueci de dizer, mas eu preciso falar aqui para vocês que eu não quero pecar por essa omissão, não, sabe? Hoje, a forma de peticionar é um pouquinho diferente da época em que eu fui estagiário. Porque na época que eu fui estagiário, a gente não tinha tantos recursos de informática para poder fazer isso, não. E o processo era um processo predominantemente físico. Hoje não. Hoje você tem muitos recursos e um processo eletrônico. E assim, hoje, quando eu vou fazer, por exemplo, referência a um documento, eu digo documento 1, documento 2, eu pego o documento e coloco lá o documento. Então, olha, foi enviada a comunicação para ele, para que ele desocupasse. Eu pego o documento e coloco lá na minha petição inicial. Então, quando ele vai ler, ele não precisa ler um parágrafo, procurar o documento, voltar para a petição. Ele já está lendo tudo de uma vez só. Então, eu acho assim que, numa análise, eu também já estudei um pouco sobre neurolinguística, e a orientação é que as informações elas sejam concentradas e que se o elemento de prova eu possa apresentar de imediato, sem precisar fazer remissão a um outro local, que o juiz tem que se deslocar para procurar isso aí, já colocar lá na petição. Então, isso aí ajuda demais, sabe? Então, isso aí é sempre a confirmação. Você fala e confirma, fala e confirma, fala e confirma. Então, isso aí dá uma segurança para você, né? A Amanda está dizendo que era isso que ela ia perguntar, né? Mas é uma técnica importante você fazer isso aí, sabe? Ele foi devidamente citado. Aí tá ali, você transcreve o mandado de citação com a assinatura dele. Então, está lá comprovado que a citação dele foi válida, regular, né? Então, isso aí é importante dentro de uma petição também, sabe, Ângelo? Muito bem, muito bem. E tem um toque também que muito importante saber gramática e saber verbalizar bem e fazer concordância verbal. Porque, por exemplo, se eu peço para retificar uma liminar, eu estou pedindo para mudar aquela liminar. Se eu peço para ratificar a liminar, eu estou pedindo para confirmar aquela liminar. E muitas vezes a gente escreve e não sabe o que é um termo, não sabe o que é outro, acaba que tem sentidos diferentes. Então, é muito importante saber ler, saber escrever bem. E quem escreve bem é porque lê muito. Geralmente, quem lê muito, escreve bem, tem boas ideias. E é uma coisa que eu sempre falo aqui para os meus estagiários aqui. Tem que ler bastante. E tem que ler um pouquinho de tudo, né? Por exemplo, na área civil, a gente vai mexer com diversas coisas que estão no Código Civil, nas leis especiais. Então, é sempre bom saber um pouquinho de psicologia, sociologia, medicina, enfim, engenharia, questão política, enfim. É nesse momento que vocês estão que vocês precisam ter leitura, né? Ter o mais possível de bagagem
é o que vai, no fato, definir uma petição que tem conteúdo, que se tem raciocínio. Então, esse é um ponto que eu também gostaria de botar aí, mas só apenas ratificando o que o doutor Rinaldo já está falando. Tem uma pergunta aqui de Graziele, né? Ela disse que é estagiária no Tribunal de Justiça de São Paulo, acompanha algumas audiências e observa os advogados brigando para ver quem sairá vencedor ou perdedor. Gostaria de sua opinião sobre o chamado advogado de acordo. Eu acho que precisa ter uma estratégia muito boa também de acordo, sabe, Graziele? Não é simplesmente você chegar e apresentar uma proposta de acordo. Eu acho que você deve sempre fazer uma análise estratégica disso aí, sabe? E saber negociar para poder ser um advogado habilidoso na elaboração de acordos. Não vou dizer que eu sou especialista em fazer acordos. Eu prefiro, inclusive, fazer mais petição, mas eu aprendi no desenvolvimento da minha atividade, durante a minha profissão, que você deve ter algumas técnicas para poder fazer acordo e você deve ter também alguns cuidados, sabe? Eu mesmo não fico oferecendo acordo em frente do juiz, não, sabe? Porque isso pode denotar uma posição de fragilidade. Eu costumo até pegar o contato do colega e conversar com o colega. Mas quando eu vou fazer uma proposta de acordo, eu faço uma contextualização para tentar mostrar por que é que deve ser feito um acordo naquela proposta que eu estou a apresentar. É por isso, não sei se vocês já perceberam isso aí, mas certamente já se falou isso na universidade, na audiência de conciliação ou mediação, ela deve ser, de regra, presidida por conciliador ou mediador, que não é o juiz togado, e que aquilo que acontece na audiência deve ser resguardado no sigilo, porque essa informação, se ela for transcrita ou se ela for repassada para o juiz, aquilo pode enviesar o conhecimento dele. Então, isso está dizendo, o próprio texto do Código de Processo Civil está dizendo o quê? Que não faça na frente do juiz, não, porque o juiz ele pode se influenciar diante de uma proposta de acordo que você ofereça. Então, é melhor que você trate diretamente com o advogado da outra parte, né? Então, eu acho que é mais conveniente, é mais estratégico fazer isso aí do que ficar na audiência, tentando fazer acordo a todo custo. Se você tem que fazer acordo, conversa antes, ou conversa depois da audiência, depois apresenta ao juiz para fazer a homologação, né? Não estou dizendo que também não deva ser feito, não, mas assim, de regra, esse seria o padrão, né? Mas claro que eu já participei de algumas audiências, na audiência eu discuti sobre o termo de acordo, mas com muito cuidado, para agir estrategicamente, de modo a não causar um enviesamento contra o meu constituinte. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Luana. Boa noite, meu nome é Luana. Eu estou no P2, então essa parte mais técnica eu não conheço. Mas sobre a parte da sustentação oral, que eu acho que pode ser proveitoso até agora nesses períodos para, inclusive, ir praticando, e para, como o Ângelo falou, não ficar prolixo, como você sugere organizar um discurso? Numa sustentação oral, eu acho assim que você deve sempre se preocupar com aquilo que a gente chama de pressupostos de atendibilidade do seu direito. O que é que eu preciso demonstrar para que o seu direito ele seja atendido, né? Geralmente, nem sempre, mas geralmente, as disposições legais que trazem os pressupostos de atendibilidade, você deve tentar mostrar como é que preenche esses pressupostos. Então, no primeiro momento, o que é que você faz? Você tenta mostrar ao órgão colegiado que você está fazendo a sustentação oral o preenchimento desses requisitos. Como, por exemplo, reparação pecuniária por danos morais. Eu preciso demonstrar ação, omissão, dano e nexo causal. Então, eu vou mostrar lá como foi a ação, como foi a omissão, qual foi o nexo causal e os danos que acabaram repercutindo nisso aí. Mas também eu tenho que me preocupar com a defesa, porque a outra parte ela vai reagir. Então, pode ser que a outra parte ela traga um argumento novo. Então, eu já tenho que fazer, de certa forma, uma previsão desse argumento novo. Porque ele pode dizer, tudo bem, você está fazendo aqui uma cobrança para mim, está demonstrado o contrato, mas eu já paguei. Então, assim, eu tenho que mostrar, se ele alegar que pagou, ele vai apresentar um recibo, mas esse recibo é falso. Por conta disso. Então, eu tenho que primeiro me preocupar com os pressupostos de atendibilidade e depois uma atividade já de previsão daquilo que pode ser apresentado pela outra parte para você fazer a refutação. Agora, o que é que você não deve fazer? Se a matéria nunca foi discutida dentro do processo,
isso aí puder, de certa forma, suscitar um debate que não lhe é proveitoso, não fale sobre isso. Por exemplo, pode ser que a pessoa diga, a pretensão dele está prejudicada pela prescrição. Só que ninguém falou sobre prescrição. Aí eu vou falar? Então eu não vou falar de sustentação oral sobre prescrição, não. Se eventualmente esse assunto vier, eu vou ter que ser ouvido antes. Então o processo vai sair da sustentação oral para me preparar e falar depois. Então eu vou trazer questões novas, que não foram apresentadas dentro do processo, por isso que são novas, se elas têm a possibilidade de se reverter contra mim. Então, eu penso que você fala sobre os pressupostos de atendibilidade e faz uma previsão daquilo que a outra parte ela pode apresentar dentro daquilo que foi discutido dentro do processo para tentar já refutar na sua sustentação oral, porque você só tem uma oportunidade de falar, né? Falou, acabou-se a sustentação oral. E quem fala por último acaba tendo essa vantagem, né? Porque ele absorve tudo que a outra parte fala, então ela tem condição de falar aquilo que é importante para ela e refutar aquilo que foi suscitado pela outra parte. Então, quem fala depois acaba tendo essa vantagem, né? Frente àquele que falou primeiro. Obrigada, professor. Bem, pessoal. Doutor Monsalves. Falta uma pergunta aqui de Isabela, né? Isabela, Vamos lá. Mais uma pergunta. O horário já está um pouquinho longo. O doutor Rinaldo já está conosco há quase 1h30. Ele deve ter os horários dele também de jantar e tal. Vamos só para mais uma pergunta. Poderia ser a minha pergunta? Pode, vamos lá, Isabela. Doutor Rinaldo, boa noite. Em relação à questão de potencializar o estágio, quais as dicas que o senhor daria para um estagiário conseguir potencializar o seu estágio e desenvolver com mais êxito as suas atividades dentro da área civil e como é que isso poderia levar a uma possível contratação no final do estágio? Excelente essa pergunta, Isabela. Eu esperava até que ela tivesse sido feito antes, mas é importante isso aí. As pessoas às vezes perguntam para mim, como é que eu vou arranjar um estágio? O que é que eu preciso ter de habilidade para mostrar um estágio? O que eu peço aqui no escritório é o seguinte, você quer ser estagiário aqui, manda seu currículo e o seu histórico escolar. Já quero saber logo o histórico escolar da pessoa. Então, eu vou analisar o histórico escolar, se ela tem boas notas como aluno do curso de Direito. Então, é algo que eu acho que é importante. E dentro desse histórico escolar, eu vou analisar algumas atividades que ela desempenhou no curso da universidade que mostram algumas habilidades que o advogado precisa ter, como, por exemplo, foi monitora, participou de projetos de pesquisa, de iniciação científica, apresentou trabalhos em congressos. Então, isso aí é algo que eu acho que agrega valor para aquele que está procurando estágio. E depois, tem uma experiência anterior também, sabe? Eu sei que é difícil você dizer, eu não estou estagiando, como é que eu vou ter experiência anterior? Mas se você conseguiu, por exemplo, estagiar no órgão público, e mediante seleção pública passou e está querendo entrar no escritório de advocacia, isso vai ser muito mais fácil, porque você já tem experiência, você já foi selecionado numa seleção pública, você tem aqueles predicados que o seu histórico escolar apresenta, então isso aí é muito relevante. E saber se apresentar também dentro de uma entrevista, sabe? Ter porte já de um advogado, você ir bem vestido e bem apresentado, não mostrar desleixo no seu comportamento, na sua apresentação. Então, acho que isso é interessante também, sabe? Agora, para contratar o estagiário como advogado, isso vai depender, não é do currículo, vai depender, sim, do desempenho dele como estagiário dentro do escritório. Então, aqui nós procuramos contratar sempre os estagiários, mas, evidentemente, a gente não contrata todos. A gente contrata aqueles que se destacaram no curso do estágio. Por exemplo, eu tenho uma estagiária aqui, que a gente, aqui no escritório tem alguns programas de estágio, sabe? E como tem muita gente querendo fazer estágio, e a gente via essa dificuldade dele entrar no estágio, a gente fazia uns programas de estágio voluntário por 3 meses, para justamente a pessoa ganhar experiência, e aí, assim, dentro dessa experiência, se fosse bom, ficava aqui no estágio efetivo do escritório. Se não fosse, pelo menos ele já tinha o currículo lá para poder apresentar para outra pessoa. Mas eu tenho um estagiário aqui, por exemplo, que ela começou como voluntária, depois entrou na equipe civil, e hoje ela integra a equipe estratégia do escritório de advocacia. Então, assim, ela dentro do escritório, ela é minha estagiária aqui. Então, é a pessoa, assim, que eu tenho plena certeza
que eu vou querer contratá-la quando ela terminar o escritório de advocacia, pelo compromisso que ela tem, pela qualidade do trabalho que ela apresenta, pelo compromisso que ela tem com a universidade, com as questões novas que ela apresenta. Então, assim, essa para mim é 100% de chance de ser contratada por aquilo que ela mostrou durante o estágio no escritório de advocacia. Obrigada por responder. Obrigado, Daniel. Pessoal, a gente já está quase 8 horas já da noite. Lembrando que amanhã nós temos 2 aulas, uma com o Dr. Roberto Mizuki e outra com o Dr. Eduardo Rabenhorst. Eu vou ver se eu consigo antecipar a aula de amanhã, que era às 6, para as 5 horas. Porque estou vendo que as aulas fluem bem e nós estamos passando de 1 hora. Então, para não dar choque com a aula das 7, a gente vai avisar no grupo se a aula de amanhã às 6 pode ser às 5. Alguém tem alguma objeção que a aula amanhã seja às 5 em vez das 6? Alguém tem algum horário que seja incompatível? Pronto, eu vou entrar em contato com o Dr. Mizuki hoje para ver se a gente consegue amanhã antecipar para as 5, porque nós temos uma aula também com o Dr. Rabenhorst às 7. Quero desde já aqui, em nome do Sejum, agradecer ao meu amigo, o professor Dr. Rinaldo Mozala, grande amigo nosso, advogado aqui de grande destaque aqui nacional, professor, escritor de livros. Obrigado não só pela sua participação, mas também pela participação de Tatiana ontem, que também faz parte do seu time. É um time de grande valor. Muito obrigado por estar conosco até quase 8 horas já da noite. Realmente a gente trabalha bastante e quando dá 6 horas já quer ir para casa e o doutor está aqui com a gente animado e pronto para poder responder mais perguntas. Mas muito obrigado, doutor Rinaldo, pela sua participação. O Sejum estará sempre de portas abertas, sempre para a sua equipe, para a sua participação. E quem quiser deixar alguma pergunta, doutor Rinaldo pode passar as suas redes sociais para contato e, de repente, um bate-papo depois ou alguma pergunta que não pode ser, então, respondida aqui, pode ser, então, respondida via Instagram ou via rede social. Então, professor, fique à vontade para as suas últimas considerações. Eu botei aqui no meu Instagram, Rinaldo Mozala, não do Rinaldo Mozala, já vi até que algumas pessoas já me marcaram. Agradeço aí pela atenção de todos, a palavra gentil de vocês e à disposição de ter acompanhado essa conversa aqui informal, com tanta participação e tanto empenho de todos vocês. Agradecendo também a você, Rogério, Obrigado, senhor professor. pelo convite, né, seu, em nome do Sejum, e também por ter postado aquela foto como estagiário, né? Acho que isso é um aluno também, os estagiários, né? Muito obrigado, professor. Obrigado, boa noite a todos. Amanhã, logo, eu boto aí no grupo se a aula de amanhã vai ser às 5 da tarde, tá bom? Eu posto no grupo, vocês vão ser todos avisados. Uma boa noite, professor, obrigado, um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.